Voltamos para a resolução de mais uma questão de estatística da banca FCC. Dessa vez o concurso é analista judiciário do TRT. Lembrando que esse programa de estatística para o auditor é exatamente aqui o mesmo. Eu trouxe essa questão por se tratar de uma questão que fala sobre densidade de probabilidade. E eu quero revisar os conteúdos abordados em estatística para você ter uma base de como é a estatística nessa prova. Vamos resolver a questão. A questão diz que considere a variável aleatória contínua x com função de densidade de probabilidade dada por. Ele está dizendo que f de x é igual a 12x ao quadrado, que multiplica 1 menos x, desde que minha variável aleatória esteja compreendida entre 0 e 1. Mas, professor, se essa variável não tiver nesse intervalo, aí ele garantiu que a função só assume o valor zero. Então, quem é a minha função de densidade de probabilidade? Eu vou fazer aqui a distributiva. Vai ficar exatamente 12x ao quadrado menos 12x elevado a 3. A questão diz, seja MOX a moda dessa distribuição. E a questão que a gente calcule a probabilidade da minha variável x ser menor ou igual à moda. Então, o que significa dizer? Que eu tenho que achar a moda dessa distribuição. Toda vez que você tiver uma função de densidade, de probabilidade, a moda é o valor assumido pela variável responsável em a função de densidade, de probabilidade, atingir seu valor máximo. Geralmente, você está lendo algum livro, ele diz, cara, basta você pegar para achar a moda, a derivada primeira da função de densidade de probabilidade igualar a zero. O x que anula a derivada primeira é a moda. Eu digo, cara, isso aí dá certo, mas pode ocorrer algumas pegadinhas. Por exemplo, vou lhe explicar. Vamos supor que eu tenho uma função de densidade de probabilidade, que o gráfico dela assume mais ou menos esse aspecto que eu estou colocando aqui nesse quadro. Em todos esses pontos que eu estou marcando, a derivada primeira da função é igual a zero. No entanto, apenas um deles, a minha variável representa a moda, que é exatamente naquele em que a função de densidade de probabilidade assume o valor máximo. Então, o que isso quer dizer? Que não basta você derivar igual a zero. Você pode encontrar pontos que não representam a moda. Então, é importante que você entenda qual é o comportamento da função de densidade de probabilidade, onde ela cresce, onde ela decresce. Aí você diz, e como é que eu vou fazer isso? Estudando o sinal da derivada primeira da função. Como assim? É porque, num intervalo em que a derivada primeira é negativa, a função original, antes de derivar, é decrescente. Nos intervalos em que a derivada primeira é positiva, a função original, antes de derivar, é crescente. Assim, se eu sei onde ela decresce e onde ela cresce, eu vou conseguir determinar, estimar os possíveis pontos de máximo e mínimo, tá bom? Então, por exemplo, qual é a derivada de 12x2? A derivada de 12x2 vai ser exatamente 24x. Qual é a derivada, professor, de 12x3? Vai ser exatamente 36x ao quadrado. Quando você for derivada, basta você pegar o expoente, multiplicar quem está multiplicando o coeficiente. Então, eu peguei aqui o expoente é 2, ao 2 vem multiplicando o 12, aí ficou 2 vezes 12, 24. Em seguida, esse expoente é reduzido de uma unidade. Professor, repita, aqui, olha essa segunda parcela. Eu vou pegar o 3 e multiplicar o 12. 3 vezes 12, 36. Em seguida, esse expoente é reduzido de uma unidade. Se era 3, passa a ser 2. O que foi que eu achei quando eu fiz isso? A função derivada primeira. Não sei se você percebe que essa função derivada primeira é uma função do segundo grau. Isso quer dizer que se eu faço o esboço do gráfico da derivada primeira, eu vou ter uma parábola. Eu percebo que como A é negativo, que é o coeficiente x ao quadrado, trata-se de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Esses pontos aqui que o gráfico intercepta o eixo x, são os x que torna a derivada primeira igual a zero. Eu posso até colocar aqui o 12x em evidência, que aqui fica 2, aqui fica menos 3x igual a zero.
Porque se um produto de fatores é zero, um dos fatores tem que ser zero. Então, se 12x é zero, é porque x é igual a zero. Ou 2 menos 3x tem que ser zero. Para que 2 menos 3x seja zero, basta que x seja igual a 2/3. Então, eu acabei de descobrir que os pontos em que o gráfico da derivada primeira toca o eixo x são os pontos de abscissa 0 e 2/3. Eu percebo aqui, ó, e vocês também estão percebendo, que antes de zero, como o gráfico está abaixo do eixo x, a derivada primeira assume valores negativos, porque esse gráfico aqui não é o gráfico da função f de x, é o gráfico da sua derivada primeira, f' de x, tá bom? Entre 0 e 2/3 a derivada primeira é positiva, e após 2/3 a derivada primeira é negativa. E você diz, professor, isso me ajudou em quê? Cara, isso te ajudou a interpretar qual é o comportamento da função original. Por exemplo, eu estou vendo que antes de zero a derivada primeira é negativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que antes de zero a função original decresce. Então, a função original ela está decrescendo. Quem é a função original? A função de densidade e probabilidade. Entre 0 e 2/3, eu estou notando que a derivada é positiva. Isso quer dizer que entre 0 e 2/3, a função original ela está crescendo. Então, ela cresce até chegar em 2/3. E após 2/3, eu estou notando que a derivada é negativa. Então, a função original ela decresce. Então, eu percebo que esse 2/3 aqui é o valor de x responsável em a função original, que é a função de densidade de probabilidade, assumir o valor máximo. Então, esse 2/3 aqui só pode ser a moda procurada. Então, agora ficou melhor, porque como eu quero calcular a probabilidade para que minha variável aleatória seja menor ou igual à moda, e a moda é 2/3, então, na realidade, eu quero calcular a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a 2/3. Aí você me pergunta, poxa, como é que eu calculo a probabilidade desse tipo de distribuição, tendo a função de densidade e probabilidade? Simples, você vai calcular a integral. Então, se você quer achar a probabilidade dada a função de densidade de probabilidade, você calcula a integral da função de densidade de probabilidade, que é f de x. Lembrando que você está calculando essa integral em relação à variável x. Professor, quem é a minha função de densidade de probabilidade? Está aqui, ó. Essa daqui que eu estou circulando aqui em cima. Essa é a sua função. Ah, professor, então aqui onde tem f de x eu posso colocar essa função? Eu digo, deve colocar. Então, qual é a função que você vai colocar aqui? É a função 12x ao quadrado menos 12x elevado a 3. Lembrando que você está calculando essa derivada em relação à variável x. É isso que esse Dzinho x quer dizer. Você nota que você está calculando essa derivada, não, desculpa, essa integral. Você está calculando essa integral para poder achar a probabilidade. Só que você quer que essa probabilidade seja menor ou igual a 2/3. Isso quer dizer que essa sua integral ela vai assumir um limite superior de integração de 2/3. Professor, ela vai ter um limite inferior? Vai. E quem vai ser? O menor valor que essa variável pode assumir. E a questão deu, ó, o menor valor que essa variável pode assumir é 0. Então, o teu limite aqui inferior de integração será exatamente 0. Professor, como é que se calcula a integral de uma função? Deixa eu te explicar. Toda vez que for dado para ti uma função, sei lá, eu coloco essa função f de x igual a a vezes x elevado a n. E eu quero calcular a integral dessa função. Professor, como é que eu devo proceder? Eu digo simples. Se na derivada você reduz o expoente de uma unidade, a integral é a operação inversa da derivação, na integral você aumenta o expoente de unidade. Então, se o expoente antes era n, vai passar a ser n mais 1. Em seguida, você vai dividir pelo expoente em questão. Quem é o expoente aí em questão, professor? É n mais 1. Pronto, só isso. Vou dar um exemplo para ti. Vamos supor que eu te peça para calcular a integral da função f de x igual a 5x3. Para você calcular a integral dessa função em relação à variável x,
Você vai pegar o expoente de x, acrescentar de uma unidade, fica 4. Em seguida, dividir pelo expoente em questão. Só isso, nada mais. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou calcular a integral de 12x2 e de 12x3. Bora lá? Então, vai ficar que a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a 2/3 vai ser igual a... Qual a integral de 12x2? A integral de 12x2, você pega o expoente, aumenta de unidade. Se era 2, passa a ser 3 e divide pelo expoente em questão, que é 3. Professor, qual é a integral de 12x3? Mesma coisa. Você vai pegar o expoente, que é 3, vai acrescentar de uma unidade, ele passa a ser 4, e divide pelo expoente em questão, que é 4. Lembrando que você está calculando essa integral de 0 até 2/3. É isso que você está calculando. Aqui dá até para a gente simplificar, né? Por que que dá para simplificar? Porque 12 por 3 dá 4. Então, aqui fica 4x3 menos 12 por 4 fica 3. Então, aqui fica 3x4. Eu estou calculando essa integração de 0 até 2/3. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazer o seguinte. No lugar desse x, você vai colocar 2/3, ok? Aí você acha um resultado. Depois, no lugar de x, você coloca esse 0. Aí você acha outro resultado. O que você faz agora? Pega o primeiro resultado e subtrai o segundo resultado. O que ocorre é que o segundo resultado, quando no lugar de x eu colocar 0, vai dar 0. Então, se eu pegar o primeiro resultado e tirar 0, vai ser igual ao primeiro resultado. Resumindo, então a única coisa que eu vou fazer nesse caso, porque o limite de integração aqui inferior é 0, é colocar no lugar desse x 2/3. Então, bora fazer isso. Colocando no lugar de x 2/3, como é que vai ficar a nossa função? Vai ficar 4 vezes 2/3 elevado a 3 menos 3 vezes 2/3 elevado a 4. Lembrando que quando eu faço isso, eu estou calculando a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual à moda, que é 2/3. Agora vamos fazer só as continhas. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 2/3 é igual a 4 vezes... Vamos lá, quanto é 2 ao cubo? 8. Então, vou colocar aqui 8. Dividido por 3 ao cubo, 27. Vou dividir por 27. É menos 3 vezes 2 a 4, 16. Vou colocar aqui 16. E 3 elevado a 4, 81. Vou colocar aqui 81. São duas frações com denominadores diferentes. Então, geralmente, eu procuro reduzir essas frações ao mesmo denominador, achando o denominador que seja múltiplo de ambos. Você pode ir atrás do famoso MMC, o menor múltiplo comum, ou pode achar qualquer outro múltiplo desde que ele seja comum. Eu vou colocar 81, porque 81 é múltiplo tanto do 81 como do 27. Então, vamos lá. 81 por 27 dá 3. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 24, 96. Então, vou colocar aqui 96 menos 81 por 81 dá 1. 1 vezes 16, 16. 16 vezes 3, 48. Eu percebo que 96 é o dobro de 48. Então, se de 96 eu subtrair 48, só pode resultar em 48, já que 96 é o dobro de 48. Dividido por 81. 48 e 81, ambos são múltiplos de 3. Então, é possível simplificar essa fração, dividindo numerador e denominador por 3. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui também por 3. 48 por 3 dá 16 e 81 por 3 dá 27. Então, a probabilidade procurada é exatamente 16 sobre 27. Então, vamos atrás ver se tem alguma alternativa com isso. Tem letra A. Então, gabaritamos mais uma questão. Então, fique atentos aos próximos vídeos, mais dicas de estatística para o concurso da Cefaz.